Abra aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, e nós vamos ler até o versículo 15. Romanos, capítulo 8, versículo número 15. Perdão, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 15. Romanos, capítulo 8, você achou na Bíblia? A palavra de Deus diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos foi deixada como direção, como verdade absoluta, na qual baseamos a nossa vida, na qual cremos, Pai, e esperamos em Deus o cumprimento das Tuas promessas. E agora, querendo ouvir a Tua voz, te pedimos em oração que o Senhor fale conosco através da ministração dessa palavra. Que nós possamos Te ouvir. Não viemos aqui ouvir a opinião dos homens, as doutrinas humanas, nem as filosofias do mundo, mas viemos ouvir a Tua voz, conhecemos a Tua voz, somos Tuas ovelhas e te pedimos em oração, fala conosco. E eu te peço, ó Deus, entregando a minha vida a Ti, peço a unção do Teu Espírito, Tua graça, Tua misericórdia sobre mim, para que eu possa ministrar a Tua palavra no poder do Espírito Santo. Fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, estamos diante do texto de Paulo em Romanos, capítulo 8, um dos capítulos mais impactantes da Bíblia, onde Paulo fala de doutrinas tão importantes para o nosso aprendizado. E logo no primeiro versículo aqui, ele faz uma afirmação tremenda a nosso respeito. Ele não está falando para as pessoas do mundo, ele está falando para os cristãos. Ele está falando para aqueles que entregaram sua vida a Cristo. E ele está dizendo, logo no primeiro versículo, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dizendo o que acontece depois que eu me entrego a Cristo. Não há mais condenação sobre a minha vida, porque eu fui salvo. Salvação é livramento. Fui livre da condenação. E ele está aqui afirmando isso é muito legal, é muito importante. Mas a gente precisa entender aquilo que ele está escrevendo. Porque as verdades bíblicas muitas vezes são deturpadas pelo inimigo de Deus. Muitas vezes são confundidas através de heresias que penetram na igreja, que tentam nos confundir. E a heresia não é uma mentira escancarada.
mas ela é uma verdade burilada, ela é uma verdade distorcida. Então, muitas vezes, com uma pequena distorção, nós criamos uma heresia. E isso, muitas vezes, o diabo tem feito, tentando nos enganar. Então, a gente olha para essa palavra, vendo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, e muitas vezes alguém quer nos ludibriar com esta mensagem, deturpando o conceito da palavra de Deus. Então, veja só o que diz Romanos 5, um pouquinho antes do capítulo 8. No capítulo 5, no versículo 20, até o versículo 6, verso 2, capítulo 6, verso 2, Paulo diz assim, Romanos 5, 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, deixasse a ofensa mais evidente. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto maior o pecado, maior é a graça que cobre esse pecado, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. É o conceito que Paulo apresenta aqui a respeito da salvação. Mas agora olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Então ele apresenta a verdade de que a graça salvou, de que a graça apagou o pecado e que quanto mais pecado, mais graça foi usada para cobrir o pecado. Ele apresenta essa verdade, mas logo depois ele sugere a heresia que alguns poderiam afirmar no versículo 1. Então o que a gente vai dizer baseado nessa verdade? Vamos ficar no pecado, e quanto mais pecado, mais graça. Alguns poderiam dizer isso. Paulo, então, está afirmando a respeito de uma heresia que já existia naquele tempo. Ora, se é graça, vamos então pecar cada vez mais e cada vez mais haverá graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas aí logo no verso 2, ele coloca por terra essa heresia, dizendo, de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Então veja a explicação da doutrina, e logo depois o combate à heresia que poderia surgir no desvio da afirmação da verdade dessa palavra. Então, precisamos entender qual a nossa posição em Cristo. Precisamos entender o que é a salvação. E o salvo é aquele que foi regenerado, segundo diz a Escritura. E agora ele tem a natureza de Deus. Você já leu na Bíblia que nós recebemos uma nova natureza? Que nós somos novas criaturas, que nós recebemos a natureza de Cristo. Todos já leram isso na Bíblia Sagrada? Temos uma natureza divina agora dentro de nós. Isso é uma verdade, é claro que isso é uma verdade, mas ainda temos dentro de nós uma outra natureza que está em constante transformação, com a qual temos que lidar dia a dia. Essa é a verdade que Paulo vai nos explicar aqui através desse texto. Então, é verdade que temos uma nova natureza? Sim, mas essa natureza não substituiu totalmente a velha natureza, porque se fosse assim, a gente não morreria. Pensa, você tem uma natureza agora divina, a Bíblia fala isso. Recebemos uma natureza divina. Divina vem de quem? Vem de Deus. Deus morre? Deus não morre. Então, se eu tenho uma natureza de Deus, eu também não morro mais. Mas isso não é verdade. Eu continuo morrendo, você continua morrendo, mas não morre mais espiritualmente, porque no Espírito somos um com Cristo. Então, isso nos deu uma natureza divina no Espírito, mas ainda habitamos num corpo que é de carne, que é de natureza pecaminosa, que é de uma velha natureza que não se converterá, que sempre estará inclinada para o pecado, mas o Espírito que em nós habita é o que nos vivifica, como diz aqui o apóstolo Paulo no texto que a gente leu. Então, para que não haja condenação, como diz Paulo no versículo 1, é necessário que a gente viva essa vida proposta por Deus, a nova vida que a Bíblia diz nós temos, mesmo ainda estando debaixo de uma natureza terrena que ainda nos acompanha. Veja como o apóstolo João menciona esse fato. Lá na sua primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo número 9, João diz assim: todo aquele que é nascido de Deus
não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Novo nascimento, como disse Jesus a Nicodemos, é necessário nascer de novo. Temos um novo nascimento, temos uma nova natureza. Ah, pastor, então isso quer dizer que a gente não peca? Tem alguém aqui que não peca? Levante sua mão. Ninguém? Como que se explica então? Ora, nascido de Deus, ele não diz que não peca. Ele diz que o nascido de Deus não vive na prática do pecado. E há uma diferença entre pecar por acidente e pecar por prática. Pecar por acidente de percurso e pecar por insistência no pecado. Então, o que diz a Bíblia é que a nova natureza que Deus nos deu, o novo nascimento, nos dá capacidade de resistir à prática do pecado, o tornando eventual na nossa vida e não algo que é constantemente praticado, feito, exercitado. Então, a Bíblia coloca isso de uma forma muito clara para todos nós. Então, recebemos a natureza de Deus, mas ainda está dentro de nós uma outra natureza que está nos ligando à morte física, à morte do corpo. Quando morremos, a nossa carne volta ao pó, mas o nosso espírito vai para Deus. Porque a parte que houve conversão é o espírito. A carne não se converte, irmãos. A carne, ela gosta de pecar. Ela não vai perder a sua característica por causa da conversão. O espírito é que foi liberto. O espírito é que agora está com Cristo. O espírito é que não tem mais prazer no pecado, mas a carne ainda o tem. E quanto mais você alimentar o prazer da carne, mais ela viverá dele. Então, o que Paulo vai nos ensinar através desse texto é o conflito que todos nós vivemos todos os dias da nossa vida até a morte ou a vinda de Cristo. Isso não vai cessar. Não vai chegar um dia que você diga, agora a minha carne está totalmente dominada. Ela agora está limpinha. Ela agora é uma nova criatura. Não, a carne nunca será uma nova criatura. Você não é a carne. Você é um espírito. Você é uma nova criatura. Mas a tua carne, ela não presta. E ela não vai prestar nunca. O que ela precisa é ser subjugada. O que ela precisa é ser tolhida não por você, mas pelo Espírito que habita em você. É essa a diferença do ensinamento ministrado pela palavra de Deus, ao contrário do ensinamento de muitos homens. Agora vamos ver o que Paulo próprio dizia e vivia. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 18. Veja, no texto anterior ao texto que a gente começou a ler, começamos a ler no 8, no 7, no texto anterior, no versículo 18, Paulo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ele diz, eu sei disso. Coitado daquele que imagina que a sua carne é boa. Coitado daquele que imagina que a sua carne é forte, que a sua carne é resistente. Coitado, Paulo mesmo diz, eu sei que não habita bem nenhum na minha carne, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem interior não é a sua carne, mas é o seu espírito. Tem prazer na lei de Deus. O espírito convertido, o espírito tocado, transformado, unido ao Senhor, tem prazer nas coisas de Deus. Eu tenho prazer, mas vejo nos meus membros, ou seja, na minha carne, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Corpo, carne, é disso que ele está falando. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele faz o questionamento, então qual é a solução? Então como eu saio dessa? Eu chego a essa constatação, no espírito estou transformado, mas há uma carne que se inclina e que deseja o pecado, estou perdido. É como que ele pensasse assim, agora, o que eu faço? Quem vai me livrar disso?
E aí ele traz a resposta, versículo 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Mas graças a Jesus, nós temos condição de viver uma nova vida. E aí ele começa o capítulo 8, onde lemos: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa então a afirmar essa verdade. Então, a velha natureza, conhecida como carne, que foi herdada de Adão, o desejo pecaminoso, a inclinação para o erro, isso tudo ainda permanece dentro de nós. É uma busca constante pela autossuficiência, pela independência de Deus. O que Adão queria no paraíso? Queria ser como Deus. Sendo como Deus, não preciso mais de Deus. Sou independente, quero ser independente. O que é essa inclinação para o pecado? É a vontade de ser autossuficiente, de ser independente. É a orientação pelo eu. É guiar-me por mim mesmo. O que fez Adão? Guiou-se por si mesmo. O que fez Caim, seu filho? Guiou-se por si mesmo, buscou seus próprios interesses. Essa é a inclinação normal e natural que nós herdamos desde essa época. Então, esta natureza, mesmo depois da conversão, ela ainda está presente em nós. Ela não é extirpada, ela não é transformada, ela não nasce de novo. O engano de Nicodemos foi esse. Ele perguntou: então eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus: não, eu estou falando do Espírito. Essa carne que está aí, essa aí não tem mais jeito, não, ela não presta. Mas no Espírito você pode nascer de novo. Mas no Espírito as coisas podem ser transformadas na sua vida. Então você ainda pode no Espírito ter a vida eterna. Por isso Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é na carne. A carne vai para o caixão, a carne vira pó, a carne se estraga, mas o Espírito está com Deus imediatamente. É disso que o Senhor Jesus está nos falando aqui através de Paulo na sua palavra. E então há um problema para ser resolvido, como Paulo identifica aqui no capítulo 7. Há uma guerra constante da carne contra o Espírito. Há um problema a ser resolvido e isso cumpre a nós tratar. Isso não é e não pode ser delegado a Deus. Deus nos deu toda a capacidade de vencer. Deus agora é um espírito comigo, como diz 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Eu tenho o Espírito de Cristo, mas quem tem que lutar sou eu. Quem tem que enfrentar sou eu. Como Deus disse a Caim lá no início, leia comigo Gênesis capítulo número 4. Gênesis capítulo número 4, versículos 6 e 7. Onde está escrito: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti. Qual é o final da história? Cumpre a ti dominá-lo. Não é para você orar pedindo que eu domine, não é para você tentar outro método, é você que tem que dominar. O desejo está aí, ele é contra você, mas quem o domina é você. O pecado está à porta, como Deus diz. Então esta é a nossa responsabilidade. Deus diz isso a Caim antes dele matar seu irmão. Ainda dava tempo da história ser outra, mas ele não faz e ele se deixa levar. E ele dá vazão ao desejo da sua carne, ao desejo de vingança, à raiva, à inveja, ao ciúme, a todas essas coisas que habitam na nossa carne. E isto tudo moveu Caim a fazer o que fez. Mas Deus ainda disse: cabe a você dominar. Mas você não quis dominar. Então isso também cabe a nós. Nós temos muitas coisas a dominar na nossa caminhada, cientes desta realidade que Deus está aqui nos revelando. Veja comigo a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 3, no versículo 5 até o versículo 10. Em Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 10, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A quem Paulo diz isso? A nós, igreja.
dizendo o quê? Faça morrer. Então ele está dizendo que eu tenho que fazer morrer, ou eu tenho que matar essa natureza terrena. E aí ele explica o que é ela: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele diz, olha, as pessoas do mundo são condenadas por causa destas coisas. A ira de Deus permanece sobre elas por causa destas coisas. Então vocês que são salvos precisam fazer essas coisas morrerem em vocês, porque essas coisas estão em vocês tanto quanto estão nas pessoas do mundo. Mas é por estas coisas que elas são condenadas. Então lembre, você que não é mais condenado, mas cabe a você agora fazer morrer estas coisas dentro de você. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Você vivia nisso, mas a tua tendência ainda é disso. Você estava nisso, mas o teu desejo ainda te leva para isso. Então, é você que tem que fazer morrer isso. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui Paulo diz tudo que a gente precisava ouvir a respeito desse assunto. O que fazer diante desse conflito? O que fazer com a realidade de que no Espírito fui salvo, tenho nova natureza, tenho a natureza divina, mas na minha carne ainda há uma natureza maligna que precisa ser dominada. Então a Bíblia mostra para nós que em oposição a isso está uma nova natureza. A realidade da antiga permanece, mas agora eu tenho uma nova chance. Enquanto no mundo as pessoas estão escravizadas por isso, eu não sou mais escravo. Ora, se eu não sou mais escravo, eu não preciso repetir isso. Se eu não sou mais escravo, eu não estou mais preso a isto. Embora isto seja uma possibilidade, eu não estou fadado a isto. Eu tenho uma outra opção, porque eu sou livre, segundo me diz a Bíblia. E aqui a palavra de Deus nos coloca em oposição a essa realidade, mostrando para nós qual é a realidade atual. Em Efésios capítulo 2, no versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Você agora tem vida, nos quais andastes outrora. Você andou no pecado, e aí você estava morto nesse pecado. Você não conseguia sair do pecado. O pecado te acorrentava, te aprisionava, segundo o curso deste mundo, aquilo que é normal, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha eles aqui de novo. Paulo falou lá em Colossenses, falou de novo agora, filhos da desobediência. Isso é comum na vida das pessoas do mundo, e assim permanece, e assim vai no ciclo. Mas você recebeu vida. Então agora você pode interromper o ciclo. Você agora não está mais morto nisto, não está mais aprisionado nisto. Você agora tem liberdade para escolher diferente. Mas como Deus disse a Caim, que tinha essa liberdade, cabe a você dominar. Cabe a você cortar. Cabe a você dizer não àquilo que quer te levar para a morte, aquilo que quer te fazer morrer, enfermar. Então cabe a nós isso. Agora veja o que diz Paulo também, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo número 4, no versículo número 16. Ele diz, por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior que se corrompe é a nossa carne. O homem interior que ele menciona aqui é o nosso espírito. No Espírito sou salvo, no Espírito estou com Cristo, posso me renovar a cada dia. Mas o homem exterior é a minha carne, ele se corrompe a cada dia. Você já se olhou no espelho? Já viu uma foto sua de 30 anos atrás? Está melhor ou está pior? Você se corrompeu ou não se corrompeu? A cada dia se corrompe mais um pouquinho. A cada dia fica um pouquinho mais velho.
A cada dia a carne vai se desfazendo. É desse homem exterior que ele está aqui mencionando. Então ele está dizendo para nós que, apesar dessa realidade, não desanime, mesmo que isto ocorra, mesmo que isso aconteça, porque essa é a sequência da vida. Esse corpo, essa carne que nunca vai se converter, vai apodrecer e vai voltar ao pó. Mas o teu espírito vai para Deus. E no espírito você teve uma obra feita por Deus. Então não desanime. Então lute essa luta junto com Deus, a luta da carne contra o espírito. E assim o Senhor vai nos dizer como vencer este conflito. Então, voltando ao texto de Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8, onde nós lemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ele diz no verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então Paulo diz o que aconteceu quando você se converteu. Há uma lei de Deus que te livra do pecado e da morte. É a lei do Espírito da vida. Você agora recebeu o Espírito Santo. Você tem o Espírito da vida. Deus já te deu o que era necessário para vencer, o Espírito Santo que está em nós. Ninguém vence a carne com força de vontade, porque a força de vontade também é da carne. Então a gente só vence com o Espírito. E o Espírito já nos foi dado. Ou não? Você é templo do Espírito Santo ou não é? Então isso já foi feito por Deus. O Espírito Santo é o auxílio. No mesmo texto, a partir do verso 4 até o verso 6, Paulo diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Pendor, para onde pende você? Para onde você se inclina? A inclinação para a carne dá para a morte. A inclinação para o Espírito dá para a vida. Você é um novo Espírito. Você tem o Espírito Santo. Que isso te incline para o Espírito, para que você tenha vida. Para que você não viva na prática do pecado. Porque você é nascido de Deus. Para que você não se incline para a carne. Porque se você se inclinar para a carne, ela vai te levar. Ela vai te levar. E ela vai te levar cada vez para mais fundo e cada vez para mais longe de Deus. Então, Paulo também diz no capítulo 8 que lemos, no versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha ele falando aqui, como é que eu mortifico os feitos do corpo? Como é que eu controlo essa carne que cisma, que insiste em querer o que é ruim, como Paulo mesmo disse em Romanos 7? Como é que eu dou conta disso? Eu não dou, simplesmente não dou. Então o que ele vai dizer aqui é que se eu mortificar os feitos do corpo pelo Espírito, com letra maiúscula, aí eu vou viver. Pelo Espírito Santo que habita em mim, nesse templo que sou eu, mas que também é contaminado por uma inclinação para a carne e para o mal. Se esse espírito controlar esse corpo, eu vou mortificar os feitos do corpo e da carne. Como diz a Bíblia, a carne milita contra o espírito. E esse espírito é o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você que é crente e que está em nós, para nos ajudar a vencer essa batalha que dia a dia tenta nos conquistar. Então a solução é mortificar, é matar, é fazer morrer, como está escrito aqui. Não é negociar, é fazer morrer a velha natureza, como diz a Bíblia, a gente leu aqui. Não é acalmar a carne, não é dar um Rivotril para ela, mas é matá-la, é aniquilá-la pela inanição. Não alimentando. E se você não alimenta aquilo que não é alimentado, morre. Mas aquilo que você alimenta, sobrevive. Ou não? Você tem um bichinho de estimação, não alimentar ele, ele morre. Mas se você alimentar, a tendência é que ele vá permanecer.
E assim é a carne, como diz a Bíblia, e ela precisa então ser feita morrer e pela ajuda do Espírito Santo que está em nós. Então é uma atitude que parte de nós, mas que não é independente de Deus. Como Deus disse a Caim, será contra você, cabe a você dominá-lo, mas eu estou aqui. Se você quiser, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. O meu Espírito está em você. Eu já te dei meu Espírito. Quantas vezes Deus tem que te dar o Espírito Santo, irmão? A Bíblia fala disso? Eu tenho que receber o Espírito Santo várias vezes? A Bíblia diz que eu sou a habitação do Espírito Santo. Que Ele está em mim. E como disse Jesus, estará para sempre, até a consumação dos séculos. Então eu já tenho o que eu preciso. Eu preciso apenas agora fazer a minha parte, que é deixar que esse Espírito venha dominar e venha secar esta carne, não a alimentando de forma alguma. E veja só o que disse o próprio Senhor Jesus em Marcos. Vamos ler Marcos Evangelho, capítulo número 9, versículo 43 em diante. Marcos, capítulo 9, 43 ao 48. Mas entre vós... Marcos 9, 43 ao 48. Acho que está errado essa referência. Não, perdão, eu que estou lendo o texto errado. Marcos 9, 43 a 48. E se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos indes para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Foi Jesus quem disse isso. Então Ele é amor, Ele é amor. Ele me ama, Ele me ama. Não há nenhuma condenação sobre nós, porque temos o Espírito Santo, porque Ele deu sua vida por nós, fomos perdoados. Mas estamos numa luta que não termina, não tem trégua, não tem paz, não tem momento de fazer as pazes com a carne. Essa luta é constante. A briga da carne contra o Espírito não tem intervalo, irmãos. Ela é constante e a atitude Deus requer de nós, mas a ajuda, quem nos dá é Ele próprio. Então, se eu me inclino para um lado ou para o outro, eu vou definir o destino da minha vida. Para onde eu estou me inclinando? Aquilo que eu me inclino, o local para onde eu me inclino, é para a carne ou para o espírito? É para a vida ou é para a morte? Para onde que eu estou me inclinando, é isso que eu preciso entender na minha própria vida e cada um deve cuidar de si nesse momento. Ou eu faço morrer a carne e faço viver o espírito, ou o contrário vai acontecer. A carne prevalecerá, a carne se fortalecerá e o espírito, então, enfraquecido, perderá essa batalha. E o campo de batalha também está definido. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ler do verso 17 até o verso 20. Como eu citei para você no início da mensagem, 1 Coríntios 6, 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Não sou de mim mesmo, não pertenço a mim mesmo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E é isso que a Bíblia propõe. E ainda diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo número 24, que também conhecemos, ele diz, e os que são de Cristo Jesus, o que eles fazem? Crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências.
Então é certo que a carne tem paixões, é certo que a carne tem desejos, é certo que a carne tem inclinações, é certo que tudo de ruim que está em nós está na carne. Como Paulo diz, em mim não habita bem algum. Eu reconheço isso. Mas o que é preciso ser feito? Essa carne precisa ser crucificada. Crucificada não significa ser alimentada, muito pelo contrário. Crucificada significa ser morta por inanição completa. Não ser alimentada de nenhuma forma. É essa a proposta de Deus. E aí então, deixar que Deus faça o seu trabalho. E sabe qual é o trabalho de Deus? É gerar em nós o fruto do Espírito Santo. Está nesse mesmo texto que a gente leu, capítulo 5 de Gálatas, no versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. Porque isso é gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Isso é o fruto do Maurício? Isso é o fruto seu? Não. Isso é o fruto do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus aqui? Então é esse fruto que Ele quer gerar na gente. É esse fruto que quer ser produzido. E ao ser produzido, Ele sufoca a carne com tudo aquilo que ela também quer gerar, com tudo aquilo que ela também quer produzir, com tudo aquilo que ela quer sugar e se alimentar. Então o fruto do Espírito agindo é a solução. Não é uma luta, embora caiba a mim dominar, embora caiba a mim crucificar, isso é feito com a ajuda do Espírito que habita em mim. Sem Ele, estaríamos completamente perdidos nessa batalha. Agora, com esse entendimento, eu posso dizer, sem medo de errar, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque eles não andam segundo a carne, eles andam segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. É a Bíblia que fala. Isso é verdade, mas nós temos que andar no Espírito. É isso que tem que governar a nossa vida. Amém? Vamos orar? Fala com Deus agora. Pede a Deus ajuda. Pede a Deus que o Espírito Santo, Ele de fato possa gerar esse fruto na nossa vida. Que essa produção não pare nunca. Que essa produção sufoque aquilo que a nossa carne quer gerar também, aquilo que ela quer produzir, aquilo do qual ela quer se alimentar. Isso tudo seja sufocado pela ação do Espírito Santo. Mas que nós possamos entender a verdade da Escritura. Pai, em nome de Jesus, oramos mais uma vez ao Senhor, te pedindo entendimento da Tua palavra, compreensão verdadeira, sem engano, sem heresia, sem deturpação, Senhor. A Tua palavra limpa e clara fale ao nosso coração e nos revele a verdade. E a verdade liberta. Tua palavra mesma diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que haja libertação pela verdade, Senhor. E que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra, nos inclinando para o Espírito e não para a carne. Não dando vazão à carne, mas dando lugar ao Espírito, para que Ele possa governar a nossa vida. E nós então possamos dominar essa natureza humana que ainda está em nós e estará até o fim da nossa vida. Mas que ela seja vencida pela ação do Teu Espírito que habita em nós. Ajuda-me, Senhor, e ajuda os meus irmãos essa manhã. É o que eu te peço, orando junto com eles. E nós o fazemos em nome de Jesus.